todo esse episódio, falei isso algumas vezes, né? Esse episódio do Vitor Pereira, lá do Corinthians, né? Toda a repercussão, né? Assim, falei N vezes e repito. O Corinthians não tinha condições de oferecer a ele jogadores em qualidade e quantidade para competir com os melhores elencos do Brasil. Isso é uma variação, ficou muito claro dele. E, para continuar sendo um coadjuvante, ele precisa voltar a Portugal e ver o que o mercado ia sorrir para ele. Ele falou isso, gente. Aí vem o Flamengo. Aí a conversa é outra, porque aí eu sei que tem um elenco melhor, tem condições de me dar alguns jogadores que eu venho a pedir. É o outro patamar. É o outro patamar. Os patamares são diferentes. O Flamengo e o Corinthians hoje tem patamares bem diferentes, como o contrário era há uma década ou menos, né? E aí o cara resolve ficar no Flamengo. E acho que é aí que está a grande questão de toda a celeuma criada não, que não foi criada por parte da imprensa, mas amplificada por parte da imprensa, que foi falar sobre isso, que parecia que ele tinha, sei lá, ofendido o Corinthians, xingado, né? Que mentira, e tal. Eu fiquei aqui lembrando o Mano Menezes, lembrando o Ronaldo Fenômeno, que treinava no Flamengo, um belo dia apareceu no Corinthians, ninguém em São Paulo ficou indignado. Ou seja, o São Paulo se acostumou com protagonismo no futebol brasileiro, e isso, em parte, pela incompetência do futebol carioca, especialmente do Flamengo, que era uma grande bagunça, né? Aliás, naquele vídeo do Valdemar tem uma frase pensada que o torcedor grita, né? Flamengo não é bagunça, não. O Flamengo era, sim, uma grande bagunça. Uma zona. E o Flamengo era uma bagunça, o Flamengo desorganizado, os outros times do Rio também não investiam em estrutura, o Vasco lá naquela situação lá dele, com aquela briga política eterna, o Fluminense vivendo de um patrocinador, vivendo uma vida que não era dele, né? Até que um dia o patrocinador vai embora e aí fica sem chão. O Botafogo teve lá um momento que o Pinheiro, depois aquele título de 95 brasileiro, e depois se desarticulou completamente, se endividou absurdamente. O Botafogo com uma dívida de 1 bilhão, ou quase 1 bilhão, faturava 150 milhões por ano, uma loucura. Então, tudo isso aconteceu, o futebol do Rio se afundou e o de São Paulo se estruturou. Então, o São Paulo dominou durante um bom tempo, e não só os jogadores que nós falamos há pouco, do Flamengo, que foram outros também. O Edmundo foi o Palmeiras. O Edmundo era um grande craque do Vasco. Foi o Palmeiras. Então, o futebol de São Paulo pegava os melhores jogadores. O futebol de São Paulo era o predador. O futebol carioca muito mal dos seus principais jogadores. O Flamengo foi goleado pelo São Paulo, pelo Corinthians, na Ilha do Governador, lembra? Acontecia direto. Eram derrotas humilhantes, goleado em Itaquera, no Pacaembu, só de tomar porrada. Só que a coisa mudou. E aí vem o medo dessa baierização, Cláudio. Estão com medo, estão com medo. Fundo, tudo isso é receio. Então começaram a gritar, espernear, porque o pessoal percebeu. Bem, os caras têm um elenco forte. Com toda a confusão que foi ano passado, ganharam a Copa do Brasil e o Brasileiro. Mantiveram os principais jogadores. Se livraram de alguns que já estavam na hora de ir embora. Né? A panela foi embora. Acabou a panela do Flamengo. Pode ter um remanescente ou outro, mas a panela, o grosso, já meteu o pé. Isso é ótimo. Né? O time está mais jovem. Pode contratar. Está trazendo jogador. E agora contratou um técnico que pode fazer esse time jogar mais. Pelo menos essa expectativa, e é o temor dessa ala da mídia e da torcida que ficou batendo na mesma tecla e não discutindo o que eu acho que é o mais importante do ponto de vista corintiano, que é por que o Flamengo está na nossa frente? Quem nos colocou nessa situação? Se antes nós estávamos na frente do Flamengo, por que estamos assim? Essa pergunta o corintiano deveria fazer. Mas não faz. Deveria fazer. E não faz. Poucos fazem. Sabe? Por que eles têm... Por que esse cara quer treinar lá e não quis ficar aqui? Então, esse movimento todo reflete esse temor, que é um temor pertinente. Se vai acontecer, eu não sei. Vai depender do Vitor Pereira, dos jogadores, dos dirigentes, né? De saber trabalhar, ter paciência aqui e ali, de não se deixar levar, como eu falei essa semana lá na Jovem Pan, essa Supercopa. É legal ali, abre a temporada, ganhou, festeja, mas você não pode tomar aquilo como referência para nada. Se perdeu ou ganhar, dia seguinte tem que seguir normal, vai trabalhar normalmente. Um pouco puto com o resultado, mas paciência. Isso foi no ano passado. O Atlético ganhou do Flamengo um jogo super equilibrado, né? Num festival de pênaltis perdidos, dos dois lados. Ficaram batendo no pênalti todo mundo. Os 11 bateram, os outros começaram a bater de novo. Ganharam dos pênaltis. O Atlético e tal, o Flamengo trocou de técnico, o Atlético trocou de técnico. No final, o Flamengo foi campeão de títulos importantes, o Atlético terminou mal o ano. Quer dizer, aquilo não serve para balizar nada. Esse jogo é um jogo... É quase que um entretenimento legal. Para uma abertura de temporada, o jogo pode ser agradável, só isso. Então, acho que está havendo realmente um receio muito grande, porque o protagonismo parece se encaminhar numa direção. E o Flamengo, por ser um clube nacional, eu sempre falo, o Flamengo não é do Rio, o Flamengo é do Brasil. Né? Se ele fosse do Rio, ele não teria o potencial de arrecadação que ele tem, isso é óbvio.
ele tem a condição de ganhar tanto essa grana, por quê? Então é isso. O Flamengo é isso. O tempo todo é isso. E por isso que o Flamengo tem essa força toda. E ninguém tem essa diversidade e a torcida tão nacional. Galera, olha aí, né? O lateral Guilherme Arana foi oferecido ao Flamengo, né? Ele foi oferecido aí para a diretoria do Flamengo por intermediários. Então saiu essa notícia aí. Será que Guilherme Arana poderia dar certo no Flamengo, né? Então, após a contratação de Gerson, né, e o pré-contrato de Agustin Rossi, o Flamengo segue em busca de reforços para a temporada. Então, um dos nomes que surgiu foi o Guilherme Arana. Ele tem 25 anos, tá contundido, né? O Fla não preferiu avançar por já ter feito um alto investimento por Ayrton Lucas, né, e Gerson, além de ter fechado em definitivo com o Varela. Então, o nome do atleta foi sugerido ao clube na última segunda-feira por conta da grave crise financeira do clube, né, mineiro, né, e que não receberam parte do 13º salário, hein? Olha, a crise lá no Galo tá feia, hein? Então, tá aí, né? Vocês gostariam de ver o Guilherme Arana vestindo o manto sagrado do Flamengo? Então tá aí, ele tinha sido oferecido ao Flamengo, né? E assim, o Felipe Luiz, ele já tem uma certa idade, renovou por mais um ano. Não sei se o ano que vem ele vai ficar. Se ele não ficar, vai ter que ter um lateral, outro lateral reserva. E aí, seria uma boa ter Ayrton Lucas e Guilherme Arana, hein? Olha, seria top, hein, mano? Guilherme Arana joga muito. Eu acho que se viesse pro Flamengo, eu acho que sim, daria muito certo. Daria muito certo. E aí, galera, saiu aí, ó, mais uma reviravolta. Estamos aí cheios de reviravoltas, né? Nesse começo de ano, né? Foi com o Quinteiro, aí depois foi com o Rossi, depois voltou. Hugo Souza do Flamengo volta atrás e repensa a ida para o Vissel Kobe. Venda ao clube japonês estava acertada desde a quarta-feira. O valor era de 6,6 milhões por 50% dos direitos. Os problemas pessoais e questões familiares motivaram a desistência do goleiro. Saiu no Globo Esporte foto de Gilvan de Souza. Então, Hugo Souza vai ficar no Flamengo. Já na estreia, o Matheus Cunha tinha estreado aí pelo Campeonato Carioca, né? E agora o Hugo Souza vai voltar. Assim, na minha opinião, eu acho que o Hugo Souza não tem mais clima, assim, para ficar no Flamengo. Eu acho que ele não tem mais clima. A torcida já tá pegando muito no pé dele. E a gente sabe, quando a torcida pega no pé, aí, meu amigo, pra você sair dessa, é difícil, mano. É muito difícil, porque a torcida do Flamengo, ela pega no pé mesmo. E o Hugo Souza falhou, teve várias falhas recentemente, tem dificuldades aí nas saídas com os pés, né? Até o próprio técnico Mário falou agora nessa coletiva do Matheus Cunha, dessa estreia do Matheus Cunha, desse goleiro, falou que a diferença dele é a saída com os pés, trabalha muito bem com os pés. Já o Hugo Souza, ele tem essa dificuldade. Então, vamos ver como é que vai ficar aí, né? O Hugo Souza vai ficar no Flamengo. Não sei se ele vai continuar com o Matheus Cunha ou vai deixar o Hugo, né? Como reserva aí do Santos. Até a chegada do Rossi. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Esse daí é o provável time aí que vai enfrentar aí a Portuguesa amanhã, né? Estreia dos titulares do Flamengo, né? Normal. Santos, Léo Pereira, Davi Luiz, Guilherme Varela, Ayrton Lucas, porque o Felipe Luiz ainda tá em recondicionamento físico, porque ele teve aquela lesão na final da Libertadores. Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Arrascaeta. Então tá aí, esse daí é o provável time do Flamengo que vai enfrentar a Portuguesa. E agora eu vou colocar aqui, galera, um discurso aí do Vitor Pereira, né, que já deu um discurso lá e a galera gostou bastante desse discurso dele. Falou, ó, isso aqui é ser flamenguista, meu amigo. Então bora ver o que ele falou lá na estreia do Flamengo, lá no vestiário. O Flamengo é ter uma mentalidade diferente dos outros. Entendem? Entendem isso que eu digo? É chegar e jogar com personalidade, cara. É pressionar o jogador da bola, é sentir. Não interessa jogar no Maracanã, não interessa. Em qualquer estádio do mundo, é ter personalidade. Isso é que é ser flamenguista. Isso é que é jogar num clube deste nível. Entende? Porque eu já tive muita gente com muita qualidade, só que a personalidade, na hora da verdade, zero. O que faz a diferença é chegar lá, não interessa, estádio cheio, seja como for. Aquilo que nós trabalhamos, aquilo que o vosso treinador trabalhou, aquilo que preparou, hoje tem que sair, meus amigos, hoje tem que sair, cara. Tem que sair. Tem que sair. Independentemente de estar cheio, está vazio, seja como for. Está a chover, está sol, seja como for. É chegar aí
e jogar e pressionar, jogar. Este é o